Prezada amiga, meu querido amigo, bem-vindo a esta rúbrica Apontamentos da Semana. Passou uma semana em que estivemos juntos e aqui estamos de novo para tratarmos de mais um assunto. O assunto desta semana é um assunto muito importante, porque nos vai falar de Cristo como o Senhor do Sábado. Para isso nós contamos mais uma vez com a presença do pastor Ilídio, a quem nós queremos desde já saudar. E, pastor Ilídio, este tópico é muito interessante, não é? Esta ideia, portanto, relacionada com Cristo como o Senhor exatamente do Sábado. Pois bem, sabemos que Jesus nasceu e viveu como um judeu normal, portanto, da sua época. Este é um facto, portanto, histórico, não é? Sabemos isto. E, face a esta questão, a esta constatação, eu faria, portanto, duas perguntas já. A primeira, em que dia é que Jesus ia, portanto, à sinagoga? Esta é uma pergunta, portanto, porque tem que ver com exatamente o contexto do tema. E em seguida, fazer a segunda pergunta, que é, será que ele cumpriu a profecia que a ele dizia respeito, por exemplo, de Isaías, capítulo 64, versículo 1 em diante? Esta é a segunda pergunta que lhe quero deixar. Portanto, a primeira pergunta, e a ele, em que dia que ele ia à sinagoga? E será que ele cumpriu a profecia que a ele mesmo dizia respeito, que encontramos em Isaías, portanto, 64, versículo 1? Neste caso é 61, 61. Sim, 64, 61, é 64, não é? É 61. 61, versículo 4. 61. Embora 64 seja inerente ao batismo de Jesus. Ok, os céus se abriram. Se abriram, exatamente. Portanto, então, capítulo 61. Portanto, 61, exatamente, é isso. Nós vemos aqui que Jesus, como dissemos nos programas anteriores, desde sempre a Bíblia existe, a palavra de Deus foi manifesta a esta terra para dizer que um dia viria da semente de mulher Jesus. Ou seja, neste grande mistério que é a encarnação de Jesus, Deus feito homem, tabernaculizando no seio dos homens, como nos diz o Evangelho de João no capítulo 1, no verso 14. Não é? Deus tabernaculizou no seio dos homens e vimos a glória de Deus através deste tabernáculo que é o próprio Jesus. Ora, o tema da lição aqui, de uma forma simples, é que Cristo é o Senhor do Sábado. É evidente que a lição mostra-nos que, e logo no início do ministério de Jesus, é dito que Jesus, como judeu que era, com certeza, ia à sinagoga em que dia? Um sábado, não havia outro dia para ir ao sábado majestoso a não ser à sinagoga, a não ser no sábado. E no Evangelho de Mateus, Lucas, no capítulo 4, no verso 16 em particular, diz lá que Jesus ia à sinagoga segundo o seu hábito, segundo o seu costume, no dia de sábado. É evidente que isso presta a diversas precauções noutros contextos, que para nós estarmos com um judeu, não é que guardemos o sábado, mas para estarmos com ele é o sábado na sinagoga. Não é que eu tenha lá, diz o raciocínio de hoje, alguns raciocínios, não é? Eu vou à sinagoga não porque guardo o sábado, mas para falar com o judeu, é lá que ele está no sábado. No sábado não tem a ver comigo. Ora, aqui não é o caso. Jesus é um judeu como outro judeu inserido na sua época, no seu tempo preciso, nem mais nem menos, e Jesus vai à sinagoga segundo o seu costume. E era normal, era habitual, quem fosse à sinagoga, era normal que o chefe da sinagoga convidasse alguém para abrir as Escrituras e pudesse ler as Escrituras e explicar as Escrituras. Isto era normal. E desta vez aconteceu com Jesus. E Jesus é convidado para abrir as Escrituras na sinagoga e vai ler, portanto, o rolo do profeta Isaías, no capítulo 61, 1 em diante. Ora, o que é que Jesus lê lá? Lê aquilo que, eu vou recordar aqui, diz assim, o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito de Yahvé, Jeová está sobre mim. Está sobre mim, e porque o Senhor ungiu. E agora aqui ele está a ler aos circunstantes da sinagoga, ele puxa o rolo do profeta Isaías e ele vai lê-lo, aquilo que nós estamos a ler também
que é a mesma leitura de Jesus. Me ungiu para, em primeiro lugar, pregar as boas novas aos mansos, restaurar aos contritos do coração, proclamar a liberdade aos cativos, a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e a apregoar também o dia da vingança do nosso Deus e consolar os tristes. Ora, se nós lermos Lucas no capítulo 4 e a partir do verso 16, onde é dito que o Senhor abriu as Escrituras no rolo profético no capítulo 61 e verso 1 em diante, é dito que ele lê, senta-se e agora começa o diálogo. Uhum. E o que é interessante é que, se estivermos com atenção, Jesus vai, no relato de Lucas, no capítulo 4, no verso 16 em diante, vai omitir um pormenor que aqui se encontrava em Isaías, no capítulo 61 e no verso 2. E este diz aqui, apregoar o ano aceitável do Senhor, ele dilo, mas ele omite o tema que diz aqui, e pregoar o dia da vingança do nosso Deus, ou seja, de Elohim. Ora, o dia da vingança não se encontra escrito, transliterado, portanto, no texto de Lucas. Será que é de uma forma espontânea? Será que é de uma forma querida? De propósito, lá está, o não ser, estou aqui para pregoar aquilo que é o ano de condenação do meu povo. Ora, o que é interessante é que ele vai fazê-lo de outra maneira, indiretamente. Ele, após de se sentar e olhar e começar a explicar aquilo que ele disse, aqui estamos a falar de um jubileu. Ou seja, que os pobres não sejam tão pobres como isso. Neste 50º ano os pobres possam reaver aquilo que venderam ou que tornaram escravos por isso. Portanto, para que não houvesse tantos pobres assim em Israel. Ora, o que é interessante é que ele vai dizer as bênçãos de Deus foram viradas não só para a viúva de Sarepta, portanto, de Sidom, ao norte, já fora dos domínios do povo de Israel. Ele vai recordar aquele homem que se encontrava, Naamã, o sírio, que se encontrava doente com lepra. Não somente ele era um pagão, um assíria, como também tinha uma doença mais ignóbil para a época, que era a lepra. O que seria para nós hoje, sei lá, um cancro da pior espécie, ter sida ou coisa assim. O que podemos imaginar de pior, porque era considerado imundo. Já viu? Podemos nós imaginar o que era, se a pessoa fosse leproso, tinha que ter não só o aspecto horroroso, não é assim, como tinha que ter uma sineta, tocar em onde ele se encontrava. Por outras palavras, afastai-vos que eu estou imundo, e quando só visse isso, portanto, as pessoas, pernas para quem te quer, como se dizer. Estão a ver? O que era mais degradante era a que se encontrava naquele homem. E ele diz que todos estes, Deus foi misericordioso para com eles. E onde é que estão as bênçãos? E onde é que estão os exemplos vivos do povo de Israel, o verdadeiro povo de Deus? E o silêncio era tremendamente ensurdecedor. Ora, e é dito curiosamente que quando ouviram a palavra de Deus, toda a gente se congratulava com este filho de Nazaré. Mas quando começou a elogiar os pagãos em vez do seu próprio povo, eles irritaram-se com Jesus, o cidadão chamado Jesus, e o texto diz de uma forma lacónica que tentaram matar Jesus. Totalmente incentivados pelo inimigo, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Ora, porque era um homem realmente que não interessava a sua vivência. Era um homem que ia mexer com os costumes. Por isso é que quando nós perguntamos de Jesus, quando nós falamos acerca de Jesus e debruçamos sobre ele, mas vendo bem, Jesus não veio a esta terra, não veio escrever nada. Jesus, no fundo, não veio ensinar nada de novo. Novo no sentido de não existir em lado algum. O que Jesus veio foi reformular aquilo que havia. Então, nós podemos dizer, pastor Elídio, que Jesus foi um reformador de tradições e costumes judaicos. Neste caso concreto. Exatamente. Podemos dizê-lo claramente. Exatamente. Então, quer dizer que
perante... Eu não sei se acabou relativamente o seu Prende-se com o que raciocínio. vem a seguir. Sim. Prende-se com o que vem a seguir. Exatamente. Não sei se já podemos avançar Sim, para sim, a pergunta sim. seguinte, Sim. ou se de facto ainda tem alguma coisa... Não, prende-se. Ok, porque eu captei exatamente essa questão e percebo que, portanto, é a altura de lhe fazer a segunda pergunta então, ou a terceira pergunta. Porque, de facto, se Jesus foi um reformador de tradições e costumes judaicos, como estava a dizer, e muito bem, portanto, qual o peso, então, do sábado, não é, na vida e no ministério de Cristo? Porque Jesus, ele mesmo diz, em função de alguns contextos, onde ele diz, e que é o versuário desta lição que estamos a falar, que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O que é que nós vemos aqui nos dias de hoje? Vemos grandes defensores a defender, e muito bem, a instituição que chamamos casamento, família, em relação ao que está, infelizmente, pronto, vê-se hoje em dia, 2015, manifestações que antigamente não se viam a nível exterior da rua, não é assim? Portanto, abaixo este, abaixo aquele, porque são movimentos contra a família, contra a instituição da família. Ora, o que é curioso é que essas pessoas esquecem que há duas instituições que existem antes que o pecado existisse à face da terra, repito, biblicamente falando. Ou seja, a família, o casamento, entre dois seres diferentes, e o sábado. São duas instituições edénicas antes do pecado. Isto convém que se diga. Porque quando se fala no sábado, abaixo o sábado, por esta razão, por aquela que era para os antigos judeus, que isto não é para nós, que somos nova dispensação, como se costuma dizer, e vários argumentos afins, o sábado não tem rigorosamente nada a ver com o pecado. A cruz tem a ver com o pecado, porque sem cruz não há salvação do pecado. E muito menos se nós lemos, por exemplo, estão a lembrar agora, por exemplo, Apocalipse no capítulo 12, no verso 17, o dragão vai fazer guerra ao resto da mulher e ao resto da semente da mulher. Quem são eles? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ora, se os mandamentos de Deus, inclusivamente o sábado, fosse como dizem, cravado na cruz, pergunta-se, porquê é que o dragão odeia mais do que nunca mandamentos que estão totalmente abolidos? Não faz sentido nenhum, não é? Portanto, o sábado continua e continuará sempre em vigor. Portanto, nós ao defendermos a família, o casamento com pessoas diferenciadas, não é assim? E por isso alguns são contra certos movimentos que nós encontramos nos nossos dias, muito bem, que merecem o nosso respeito, considero que são filhos de Deus à mesma, mas temos também que defender com o mesmo ímpeto, com o mesmo ânimo, essa mesma instituição edénica que é o sábado. O sábado foi feito por causa do homem, diz o texto bíblico, é o Jesus que o diz, até porque o Senhor é o Senhor do sábado. Pudera-se Jesus é o Criador dos céus e da terra, não é? Segundo o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao verso 3, pois se Ele é o Senhor de tudo, pois com certeza teria que ser o Senhor do sábado também. E é isso que ele vai dizer, vai fazer em vários pequenos pormenores, pequenos flashes na palavra de Deus. Quando se fala aqui no Evangelho de Lucas, é o que estamos a tratar no capítulo 6, no verso 1 ao verso 11, quando os judeus vão ter com Jesus, vão criticar Jesus, condená-lo não só porque é dia de sábado, mas também como os seus discípulos, ao atravessarem um campo, apanham espigas e começam a comer. E eles vão ser condenados, e o próprio Jesus condenados por isso, porque não é lícito fazer isso ao dia de sábado. E nós perguntamos a nós próprios, mas não é lícito porquê? Porque a lei diz que não é lícita. Que não é lícito, é exato. Muito bem. Qual é a lei que diz que não é lícito? Portanto, a lei diz que não é lícito é entrar num campo alheio e ceifar. Mas não diz que não é lícito que se estiver com fome e comer. Só que quando os discípulos de Jesus com fome colhem as espigas e fazem este gesto assim para tirar o grão, na mentalidade judaica era que estivessem a ceifar. E por isso é que ele chamou a atenção de que isso era ilícito segundo a Mishnah.
Ora, e o que é interessante é por isso que Jesus não perde. É interessante também ver o aspecto inteligente, nem podia ser de outra maneira, de Jesus. Não fala com o mundo rabínico de igual para igual, eu penso que, tu pensas que, mas Jesus vai diretamente à palavra de Deus e vai dizer, não sabes aquilo que foi escrito antes, não sabes o que aconteceu antes. Ou seja, que Davi, apesar de ainda não ser rei, ele cheio de fome com os seus soldados, descem ao povoado, o sacerdote lhe dá a única coisa que havia para comer na altura, que eram os pães da proposição. Algo que, segundo Levítico, no capítulo 24, verso 9, era unicamente para os sacerdotes. E, portanto, se eles ali temos uma transgressão flagrante, mas por causa da comida. Assim? E isso está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, verso 3 ao verso 6. Portanto, enquanto Jesus transgride uma lei que é meramente humana, as diversas leis, e elas eram 613, as leis que coadjuvavam o sábado, que estava ali como uma redoma de vida, que não se via intocável, não é assim? Jesus e os discípulos transgridem uma lei humana, simplesmente humana, ao passo que o mundo judaico transgride uma lei divina, um preceito divino, uma ordem divina. E que peso tem uma em relação à outra? Ora, Jesus é um reformador? É, porque quando olhamos diversos flashes da vida de Jesus e no ensino de Jesus, primeiro, nunca ninguém falou assim com tanta autoridade como Jesus. É passo que os fariseus falavam, mas uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu faço. E, por outro lado, Jesus sempre disse, ouviste o que foi dito aos antigos. Diversas vezes no Sermão do Monte. Ouviste o que foi dito aos antigos. Eu porém, vos digo que... E é essa autoridade, essa maneira de dizer de Jesus, não é que haja novidade no texto, longe de lá. Simplesmente Jesus vai chamar a atenção do texto velho. Ou seja, uma coisa é o texto que Deus mandou escrever através de Moisés. E outra coisa é a interpretação rabínica que vocês fazem desse mesmo texto. Por exemplo, amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração. Amarás o próximo como a ti mesmo. Deus disse isso. As escolas rabínicas olhem para isso. Não. Amarás o próximo como a ti mesmo. O próximo não é um francês ou um inglês ou um espanhol. Não. O meu próximo é um judeu como eu. Os outros, francês, espanhol ou italiano. Pois bem, tu ama-lo, judeu, ama-lo se quiseres amar. E é por isso que Jesus se insurge e vai dizer, foi dito no passado isto, mas não é isso. Isso é a interpretação da escola rabínica. Eu, porém, vos digo que amai aqueles que não vos amam, orai por aqueles que não oram por vocês, bendizei aqueles que vos maldizem. Isto é um discurso contra a natura. Mas não há ninguém que o pudesse apontar Jesus. Não é assim porque... Por isso é que ele falava com autoridade. Autoridade diferente dos fariseus, do mundo judaico. Exatamente, porque para além disso, Jesus tinha a vivência, tinha a experiência, não é? Portanto... Que diziam uma coisa e faziam... E no caso dele, dizia e fazia a mesma coisa, não é? Portanto, era coerente. Eles diziam uma coisa e faziam outra totalmente diferente. Eles sim. É? Ok. Muito bem, Pastor Elídio, nós chegamos praticamente ao fim deste assunto. Hoje foi um bocadinho mais rápido, não é? Mas é bom sinal. Quanto tempo temos ainda? Temos algum tempinho, temos cerca ainda de 4 minutos, portanto, 4 minutos. Okay. Não sei se lhe apraz dizer mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa relativamente a esta matéria, senão passaríamos, portanto, terminaríamos o programa. Se me der mais um minutinho. Sim, com certeza. Portanto, o que nós vemos aqui, porquê é que as curas normalmente são ao sábado? Exatamente porque o sábado é um dia de cura. É um dia de vivência, de reconhecimento. E é por isso que 2/3 da vida de Jesus, do ministério de Jesus, é passado no social, no curar. E uma vez mais, Jesus fala com a autoridade que lhe era própria, coisa que vemos nos diversos flashes da vivência de Jesus, quando ele era acusado sempre. Estou-me a lembrar, por exemplo, quando Jesus, no Evangelho de João, Jesus vai cuspir no chão e vai untar os olhos daquele cego. O que é que ele está a fazer? Não mais do que voltar a Gênesis, ou seja, o homem é feito de barro, o homem tem que ser restaurado à imagem de Jesus, à imagem de Deus. De Deus. É isso? E isso é feito sempre no sábado.
para que pudessem ver realmente que o sábado é um dia de cura, é um dia de restabelecimento, de estarmos em plenitude à imagem de Deus. E é por isso que um escritor judaico, Abraham Heschel, ele dizia que esse sábado é o santuário, é o templo do próprio Deus, porque esse templo não tem porta nem janela, é o sábado. Onde quer que nos possamos encontrar, podemos louvar o Senhor, o Deus Criador do céu e da terra, não importa onde. Não é necessário ir a Meca. Nada. A Meca do cristão, do verdadeiro cristão, é no sítio onde ele se encontrar. E, de preferência, nesse dia primordial, que é o Shabat. E, aliás, se nós dissecarmos o sábado, no meio temos a palavra aramaica, curiosamente, Abba. Abba, sim. Pai. E Deus é o nosso Pai porque é o nosso Criador. E é sábado. E o sábado é um dia por excelência. Porquê? Por uma razão muito simples, uma forma sintética. Porque o sábado é o único dia que nos diz, o único mandamento que fala que Deus, não importa quem, é o Deus Criador. E não é por acaso, e termina assim, não é por acaso que na tal tríplice mensagem angélica, da portanto, Apocalipse 14, não é por acaso que começa: temei a Deus e dai-lhe glória, vindo a hora do seu juízo, porque e adorai. Adorei, exatamente. Não é? Se o sábado desaparecer, adoramos quem? Em que dia e porquê? Não sabemos. Exatamente. Ora, aí nós temos, Pastor Elídio, uma instituição realmente extraordinária. E meu querido amigo, minha querida amiga, este é um grande desafio para cada um de nós. Hoje Deus quer continuar a encontrar-se connosco para nos restaurar, para nos curar. E essa cura, essa restauração, essa ação divina em cada um de nós, Ele quer continuar exatamente a fazê-lo. Não somente cada dia, obviamente, no nosso encontro que nós possamos ter com Ele, mas de uma forma muito especial e específica no dia de sábado, no Shabat, no encontro com o Papá do Céu. No encontro em que eu e o meu amigo podemos ter de forma muito, muito especial. Porque, de facto, o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. E é por isso que é o Senhor pela autoridade que Ele representa, que Ele é. E por isso, enfim, eu penso que esta foi uma mensagem muito clara, foi uma explicação extraordinária, eminentemente prática, desafiadora para cada um de nós. Na próxima semana nós vamos continuar e vamos, de facto, abordar um novo assunto. E na próxima semana iremos falar das mulheres, da importância das mulheres no ministério de Jesus. Para isso nós continuaremos a contar com o pastor Elídio Carvalho, mas até lá, obviamente, quero deixar a cada um de vós o nosso abraço. Portanto, amigo, querida amiga, bem-aja por que nos ter acompanhado, ter visto e ter ouvido e, sobretudo, por ter feito o compromisso de estar na presença de Jesus e, quem sabe, estar na sua presença no dia de sábado, onde, em um lugar escolhido por si, mas na presença de Deus, porque Deus quer restaurá-lo. Ok? Bem-aja, um abraço e até para a semana, se Deus quiser.